Então, boa tarde. Meu nome é Gabriela, eu sou estudante de agronomia da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Eu fui orientada pela professora Juliana para a execução do projeto de pesquisa, no qual está titulado como o uso de prohexadiona de cálcio em diferentes estágios fenológicos no desempenho agronômico da aveia. A produtividade e a qualidade da produção é o resultado das técnicas e do método de cultivo que é usado e a população de plantas e disponibilidade de nutrientes, assim como nitrogênio, a aplicação dos fungicidas, o vigor das sementes, o controle de pragas e doenças são fundamentais para o manejo, assim como o uso, então, dos reguladores de crescimento. E para isso a gente deve identificar as respostas que a cultura traz para a gente, para que seja feito o uso correto desses estímulos externos. As imagens, então, elas nos mostram as sementes, essas mais escuras, elas seriam, então, sementes mais pequenas, com alguns patógenos, resultando, então, numa qualidade mais baixa, e as sementes mais claras, então, elas seriam a representação de sementes maiores, uma alta qualidade e livre de patógenos. A aveia branca, então, ela é um cereal de bastante importância para a cultura, para a agricultura. E no Brasil ela faz parte, então, das principais culturas de inverno, bastante produzida no centro-sul do país, com uma área de 398 mil hectares na safra de 2019. Alguns dados de 2015 de Santa Catarina, então, foram que produziram 12 mil toneladas de aveia branca, sendo o terceiro estado com uma maior produção. Hoje em dia, então, a gente sabe que as pessoas estão optando por esses cereais, por eles apresentarem uma alta qualidade nutricional, incluindo, então, os grãos integrais, no qual a aveia branca faz parte. E aqui a gente vê imagens, então, de pães integrais, barrinhas de cereais, iogurtes que compõem, então, uma alimentação mais saudável e até mesmo a produção de cosméticos. Tivemos como objetivo avaliar qual seria o efeito das doses de prohexadiona cálcica no crescimento vegetativo, na produtividade e também a qualidade dos grãos da cultivar de aveia URS. Aqui vemos as imagens de acamamento, que é o que ocorre frequentemente na aveia, e ele então é um fator prejudicial à qualidade e à produtividade da cultura. Aí então é onde ocorre bastante perda na produção. Aqui mostra também a dificuldade que o produtor acaba tendo para realizar a colheita quando você tem muito acamamento. Em nosso experimento, então, foi utilizado a prohexadiona cálcica, comercialmente conhecida como Vivifull. O modo de ação desse produto ele é sistemático, ele atua na inibição da produção de giberelina. Então, o nosso experimento foi conduzido no campo experimental da Universidade de Santa Catarina, no UESC, no campus de Campos Novos. Ele foi realizado no ano de 2019. A cultivar usada foi a URS Corona. Os tratamentos foram o T1 como testemunha, no qual não houve aplicação da prohexadiona cálcica,
O tratamento 2, que foi aplicado 2 doses em diferentes estágios de vegetação. A primeira foi de 300 gramas por hectare do produto comercial na fase de alongamento do caule e uma segunda dose de 300 gramas por hectare no estágio de emborrachamento. No tratamento 3, foi realizada uma dose única de 600 gramas por hectare do produto na fase de alongamento do caule. E no tratamento 4, então, também com uma dose única de 600 gramas por hectare em estágio de emborrachamento. O elemento experimental usado foi de blocos ao acaso, com 4 repetições, resultando num total de 16 parcelas. As parcelas, então, elas apresentavam uma área de 5 metros de comprimento por 1 metro de largura, com um espaçamento de 20 centímetros entre linhas. Para aplicação do produto, foi usado o pulverizador costal, com volume de calda de 200 litros por hectare, e aqui foi utilizado a escala de Zadox para representar a época em que foram realizadas as aplicações, então destacado em vermelho ali. A primeira aplicação foi feita na escala de 32, que é a fase de alongamento do caule, e a segunda aplicação foi em escala 49, no estágio de emborrachamento. Aqui temos as imagens de algumas avaliações que foram feitas, como a estatura da planta, a porcentagem de acamamento, o número de espiguetas por panículas, o número de grãos por espigueta, o rendimento dos grãos, a massa de 1000 grãos, o peso do hectolitro, a espessura dos grãos com um padrão maior do que 2 milímetros, a umidade dos grãos e também foi realizada uma análise estatística. E como resultados, fizemos uma análise de variância, na qual tem os dados coletados da aveia sobre o efeito da prohexadiona de cálcio, aplicados nos diferentes estágios fenológicos e tiveram como um destaque nos resultados a estatura das plantas, o peso hectolitro e a porcentagem dos grãos. Esses, então, foram os que obtiveram os resultados significativos em relação aos outros e que não apresentaram os resultados tão significativos. Então, como aqui a gente mostra a diferença sobre a estatura das plantas. O que deu o melhor resultado, então, como a gente pode ver ali, foi o T3, que obteve uma diferença de até 5 centímetros nas plantas em relação à testemunha. E os demais, então, eles não apresentaram uma diferença significativa. Já a espessura dos grãos, obtivemos resultados contrários do anterior. O T3 ele ficou com menor espessura que os demais, e o T2 e o T4 foram os que obtiveram a maior diferença. No peso hectolitro também, foi o T2 que teve melhor resultado em relação aos demais. E para concluir, então, o regulador prohexadiona cálcica, ele diminui sim o comprimento da haste principal, mas ele não teve alterações no índice de acamamento. Ele também interferiu no peso hectolitro e na espessura dos grãos, e foi no T2 que teve uma maior qualidade industrial, mesmo apesar da menor estatura de planta no T3.
que foi o que afetou negativamente a qualidade industrial. Assim, então, a gente sugere que sejam feitos novos estudos para poder, então, avaliar a viabilidade do proixadiona de cálcio na cultura URS corona de aveia branca. Então, para finalizar, eu agradeço ao governo de Santa Catarina, ao NUESC, por me proporcionar uma bolsa de pesquisa, ao curso e aos professores de agronomia por me ajudarem a orientarem com os estudos.